Olá galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu não sei se vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sei que eu tô fazendo agora durante a tarde o vídeo. Então galera, hoje vamos falar sobre o processo de edição que eu fiz na foto de Pietra, que foi a foto mais votada nos stories. Então, né, essa aqui eu vou estar tipo olhando pra cá, porque eu tô tipo aqui é o meu celular e aqui é o meu computador. Então, pessoal, aqui é a foto original e essa é a foto manipulada. Um pouco diferente, né? Houve um pouco de mudança de iluminação. Aqui é a foto original que a gente fez lá no Kansas Sport Bar, que fica lá em Candeias, quem for de Recife, regiões metropolitanas, né? Jabotão, Camaragibe e tal, aqui do estado de Pernambuco. Então, essa aqui é a foto original, com foco já cravado na imagem. E essa foto aqui, ela é bem interessante, porque eu mudei alguns aspectos, mas nada que modificasse a pessoa em si. Então vamos verificar agora o que foi que eu fiz de tão interessante nessa imagem para que ela chegasse nesse resultado. Aqui tem muitas camadas, que eu gosto de trabalhar com muita camada. Tem designer, fotógrafo que gosta de trabalhar com poucas camadas para não se perder. Eu já estou acostumado nessa vida de trabalhar com design, manipulação de imagem e ter muita camada. Provavelmente para quem é fotógrafo e trabalha mais com Lightroom e está começando a mexer com Photoshop, vai se assustar com a quantidade de camadas, mas eu vou explicar tudo direitinho. Eu vou desmembrar isso aqui tudo para vocês verem um processo do início. Aqui é a foto feita na câmera. Essa aqui é a foto direto da câmera. Quando a gente faz o trabalho no Camera Raw de correção de cor, correção de sombra, de iluminação, de ajuste de horizontal, de vertical, no caso de angulação da imagem, ela muda um pouquinho. Por exemplo, observa que desse lado aqui, ó, tá mais preenchido com preto. Aqui eu deixei ele mais vertical, deixando muito mais a imagem mais equilibrada. Então, essa aqui é a foto original e essa aqui é a foto ajustada no Camera Raw. Então, logo em seguida, eu faço tratamento de suavização de pele na imagem. Então, essa aqui é a foto sem edição nenhum, só com a parte de ajuste de cor. E aqui é com ajuste de suavização de pele. Aí é que vem um dos meus segredos, que eu geralmente falo, ó galera, tipo, eu gosto de trabalhar com preenchimento de pele. Como assim, Vitor? Se você observar, no caso, eu chamo de preenchimento de pele, cada um pode chamar de que quiser. Porque eu acabo preenchendo as partes onde a sombra está muito forte ou eu deixo mais suave a pele. Ai, Vitor, como é que faz isso? O segredo é o seguinte. Você tem que utilizar o pincel do Photoshop para preencher. Geralmente você deixa em 55% de opacidade de fluxo ou de opacity e flow. E você vai utilizando os tons próximos à imagem, próximos de onde você quer, no caso preencher. Então, por exemplo, quando você está preenchendo nessa área da bochecha, é que eu não tenho como mostrar meu dedo, mas eu estou apontando para a bochecha. Se você observar na bochecha, tem bastante sombra do lado direito. E o que foi que eu fiz? Eu peguei esse tom que está aqui do lado direito e comecei a suavizar nessa configuração. E foi isso que eu fiz também na testa. Eu acho que só. Não fiz em nenhuma outra parte do corpo dela, não. Ah, não, também fiz na mão. Não lembrava. Aqui, ó. Também aqui na mão. Aí, caramba, ficou muito forte. Mas é porque tem todo um conceito por trás. Porque se eu fizer suave, não vai deixar no resultado final, que foi esse aqui. No caso, esse efeito aqui. O efeito final, né? Que aqui, ó, ficou bem suave depois que a gente faz a edição, né? Porque ela fica com os tons condizentes com o do rosto, que é muito importante, pessoal.
Se você deixa uma temperatura de cor no rosto, também tem que ser na mão. Como da mesma forma, o grau de iluminação do rosto tem que ser o mesmo da mão, daqui dessa área da saboneteira, né? Essa área do peito e do braço que também aparece. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Feito isso, vamos ver. Aqui eu escureci os tons do cabelo dela. Se você perceber, eu apliquei, no caso, eu peguei a camada original, dupliquei ela e coloquei aqui acima. Facilitando, porque veja só, observa que os tons aqui estão bem claros. E para esse caso eu tive que escurecer um pouquinho. Então eu escureci os tons do cabelo dela que estão mais escuros, para deixar mais vívido, para poder realçar a pele dela e o jogo de contraste do cabelo dela. Logo em seguida eu apliquei o efeito de alta frequência, aonde eu ajusto a nitidez da imagem. Se você observar antes e depois, essa região daqui da pele dela, você vê que os poros ficaram muito mais... Eles saltaram assim na imagem. Tipo, eles estavam assim, escondidinhos, depois eles... Logo em seguida, eu clareei a região dos olhos dela. E acredito também um pouco aqui da testa também. Utilizando a ferramenta de Dodge Tool, que é essa ferramenta aqui. Onde tem escrito subexposição, superexposição e ferramenta esponja. A subexposição ela clareia. Já a superexposição, que é o contrário na fotografia, eu acho interessante isso. Feito de superexposição, ele escurece. Ele no caso utiliza os tons mais escuros e ele vai realçando esses tons escuros, entendeu? Nesse caso, eu só trabalhei a superexposição. Geralmente, trabalho os dois. No caso, o Dodge e o Burn Tool. Aí depois, o que foi que eu fiz? Depois que eu, tipo, acendi os olhos dela, e aqui, ó, essa região da mão dela, eu fiz o mesmo, só que nas outras áreas. Então, se você perceber, aqui eu trabalhei o rosto e o braço dela, e a mão dela, e depois eu escureci com Burn Tool, ou superexposição, na região das meias que ela está utilizando. E eu acendi essa região em vermelho para dar um destaque, para dar um contraste de cores. Logo em seguida, eu acabei preenchendo também aqui no dedo dela, escurecendo um pouquinho. Depois, assim, deixa eu explicar um pouco do conceito da imagem. Como ela tá, tipo, um pouco meio triste, meio tipo... Então, Então, a ideia foi, tipo, fazer uma pegada game over, uma pegada meio jogo, sabe? E como ela tava, tipo, no fliperama, a sacada que eu tive foi, pô, vou botar um game over bem massa e tal. Essa iluminação aqui provém do coração que tá na frente. Ou seja, se tem uma fonte de iluminação na frente do caso do corpo dela, eu tenho que colocar uma iluminação por trás e na frente, porque se tem um objeto luminoso aqui, ele vai iluminar essa região e essa região. Então eu preciso iluminar essa região para que condiza, para que meio, eu não sei, calma, conjugação de verbo agora, buguei. Para que tenha para que explique, tá ligado? A luz que tá batendo aqui para condizer com a luz que tá batendo aqui e a luz que ele tá refletindo. Logo em seguida eu coloquei o coração quebrado. Ah, Vitor, tu já pegou ele assim desfocado? Não, eu apliquei aqui um efeito gaussiano. Aqui, ó, utilizei um filtro inteligente de desfoque gaussiano. Apliquei em 9.2, por quê? Porque eu coloquei essa quantidade. Observe que a mão está desfocada. Eu não posso deixar um objeto nítido perto de algo que está desfocado. Então, se eu aumentasse aqui, por exemplo, para 58, o desfoque na mão dela não ia condizer com o desfoque do coração. Se eu colocasse aqui 1,
ia ficar bem nítido, também não ia condizer. Então eu encontrei o número 9 para essa imagem, que cada imagem varia a quantidade de pixels que você vai utilizar do efeito gaussiano. E se você observar, ó, bem próximo um do outro, ele meio que está no mesmo grau de desfoque. Então é muito importante isso. E também bem próximo do grau de desfoque do celular. É muito importante fazer ter essa percepção. Pronto. Feito isso, eu preciso agora iluminar o restante do cenário, porque eu iluminei o celular, eu iluminei a mão, eu iluminei um pouco dessa área daqui do pescoço. Agora vamos iluminar o restante do cenário. Antes de iluminar, que é que eu costumo fazer? Aqui tá massa já. Já tá massa a iluminação, já tá massa a manipulação. Mas tá faltando um pouco de cor. Porque observa que existe o vermelho, existe o roxo e existe o azul. Eu quero que essas três cores, elas casem, que elas fiquem harmônicas, entenderam? Então, eu apliquei um filtro de foto no tom azulado do cabelo dela. Apliquei outro filtro de cor no tom roxo, violeta do cabelo dela. Observa como a imagem já vai casando mais, porque observa que o tom da pele dela está num tom amarelado alaranjado, porque é o tom de pele da gente. Então, quando você aplica, observa que as cores do cabelo e da pele dela vão casando mais. Logo em seguida, eu apliquei um efeito de pesquisa de cor, que isso aqui é como se fossem filtros já prontos, que é o que eu estou fazendo. Eu estou criando um filtro por cima de outro filtro, por cima de um preset que eu mesmo criei, entendeu? Ou seja, isso aqui é algo que já criaram, mas eu utilizei com rapaziada de baixa, para poder não perder a minha identidade. E eu utilizei a identidade de outra pessoa que fez esse filtro. Então eu escolhi o 3 Trip Look, porque ele é um efeito saturado, bem legal. Porque se eu tirar esse efeito aqui, ele vai ficar sem saturação, vai ficar com aquela cor meio apagada, meio desbotada, que é uma característica do filtro de fotos. Mas quando eu aplico essa ferramenta de filtro, ele meio que satura legal. Ah, Vitor, por que tu não saturou na vibração e na saturação? Porque não ia ficar do jeito que eu queria. E já tinha algo já pronto para eu ganhar tempo. Vamos agora à parte de exposição. O efeito matte que eu gosto de fazer, que é esse efeito assim meio acinzentado, efeito esmaecido na imagem. Então, até agora a gente fez o quê? Tratamento de pele, um pouco de manipulação e ajustamos as cores. Agora eu misturei tudo isso que eu tinha feito e unifiquei em uma camada. Ou seja, se você observar, é a mesma camada. Ah, não lembrava disso. Eu tirei o cano que está ali atrás. Eu nem tinha percebido isso. Tinha um cano aqui atrás. Então eu removi essa parte lá de trás. Vamos seguindo. Adicionei um pouco de azul aqui por conta da cor do cabelo dela, para dar um efeito legal. E mais uma vez condizer os tons. Essa é a parte elemento surpresa, né? Que é o efeito de ter o nome Game Over. O que foi que eu fiz nesse caso? Eu peguei uma imagem no Google do nome Game Over e apliquei efeitos de camada no texto, que é algo muito importante quando você sabe trabalhar bem. Porque é importante você, quando vai trabalhar um texto, quer fazer um texto diferenciado, saber utilizar as ferramentas de camada. Eu vou mostrar isso para vocês. Apliquei esse tom de cor verde. Ah, Vitor, mas não está na tua paleta esse verde. Certo, mas está na paleta de cores do texto Game Over. Então, eu fui mesclando e aqui é onde está o efeito do texto Game Over. Eu peguei uma vibe como se fosse mais vintage, como se fosse algo retrô, né? E daí eu apliquei mais um filtro aqui. Um filtro não, esse aqui foi... entendi. Isso aqui, por exemplo, você está vendo que ele está no tom de rosa. O que foi que eu fiz? Eu peguei um tom de verde. Por isso que, tipo, atrás tem esse verde. Então, eu criei uma máscara pra, tipo, não ficar nem verde nem rosa, e sim ficar um degradê entre o rosa e o verde.
E aqui finaliza a imagem. Olhando assim parece que é tipo muito longo, mas quando você vê no instante termina. Eu vou só agrupar aqui para vocês verem a diferença. Outra coisa que eu esqueci de falar. Eu escureci essa região daqui, ó. Se vocês observarem, eu dei uma escurecida e suavizada no sovaquinho. Então, são essas coisas que, tipo, fazem a diferença no final no final de todo. E aqui é o Game Over original. Tá meio apagado porque não tá mesclado. Agora, se você for ver aqui, o Game Over, que eu rasterizei depois, ele... Cadê ele? Eu coloquei o efeito de luz brilhante para poder causar esse efeito. Eu não lembro como é que tá em inglês luz brilhante, não sei. Eu esqueci. Mas em português é luz brilhante. Aí eu coloquei esse efeito Game Over pra dar um up, tipo, pra condizer com o que ela tá olhando e pra condizer com o coração, porque o coração quebrar assim foi o quê? Tipo, acabou. Aí eu coloquei o Game Over pra dar aquele tchan no final de tudo, tá ligado? Gente, eu poderia muito bem fazer de um por um, mas leva um tempinho esse tipo de manipulação. Então, hoje o processo de edição vai ser a explicação de como eu cheguei lá. E basicamente é o que eu sempre faço nos meus vídeos. No caso, no primeiro vídeo, que foi de Nat in the Woods, que foi um ensaio que eu fiz com ela aqui na Lagoa do Araçá. Como era somente correção de cor, tratamento de pele, era bem tranquilo fazer, porque senão esse vídeo vai ter uns 30, 40 minutos. Então vai ficar meio que episódio de uma série. Então, é basicamente isso que eu fiz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo pelo Instagram, por aqui pelo YouTube. Não tenho problema nenhum de trocar ideia. Não é tão difícil fazer isso, por mais que aparente. É só questão de prática. Manipulação de imagem é uma soma de criatividade com o que você tem de background e o seu conhecimento de manipulação. Então, pessoal, quer aprender a manipular a imagem? Estude, tem muito material massa no YouTube que explica passo a passo de como você trabalha com manipulação. Não é difícil, leva só um pouco de tempo para que você faça um material gigantesco, porque tem manipulação de imagem. Aqui tá tudo pronto, pô. Aqui é a foto e aqui é a foto eu botei elementos por cima. Mas é isso, qualquer dúvida, pessoal, é só falar, tá certo? Um salve. Dê joinha, se inscreva no canal. Eu não imagino que ia falar isso nunca na minha vida. Mas dê joinha no vídeo para ajudar a divulgar. E se inscreva no canal porque é muito importante, tá certo? Um beijo para vocês e é isso.